novo homem, a imitação de Cristo e a renovação da mente. Olá, pessoal! Este é o canal Cristão Marcionita. No vídeo de hoje, vamos entender um pouco melhor qual foi o propósito de Deus ao enviar o seu Filho à Terra. Nós, marcionitas, acreditamos que o conhecimento acerca do Pai Celestial estava oculto antes da vinda de Cristo. O homem vivia sob a maldição da lei do Criador e também se espelhava na imagem do Criador. Assim como o Criador é iracundo, severo e sanguinolento, o homem também era assim, em especial o povo escolhido do Criador, isto é, os judeus. Quando o bom Deus se manifestou ao homem sob a aparência de Cristo Jesus, ele revelou o seu Evangelho e o seu Espírito ao mundo. Ele fez a nova aliança em seu sangue. A nova aliança, entre outras coisas, representa a morte do velho homem e o nascimento do novo homem, como em Colossenses, capítulo 3, e versículos 9 e 10. Está escrito, abre aspas, visto que vos despojastes do velho homem com as suas obras e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Fecha aspas. O velho homem e as suas obras são criações do demiurgo Jeová. O novo homem, com seu conhecimento, é criação de Cristo Jesus e foi criado a partir da imagem dele. O novo homem foi formado através do Evangelho e do Espírito Santo. Cristo Jesus, que é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de Deus e todo cristão deve se espelhar em sua imagem e exemplo. O apóstolo escreve em Romanos, capítulo 8 e versículo 29, abre aspas, porque os que dantes conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fecha aspas. Cristo Jesus é o modelo do novo homem por excelência, que é também o homem celestial. Em Efésios, capítulo 5, e versículos 1 e 2, o apóstolo escreve, abre aspas, sede, pois, imitadores de Deus em Cristo, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus por cheiro suave. Fecha aspas. E também escreve em 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 18, abre aspas, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Fecha aspas. A transformação do velho homem para o novo homem consiste, portanto,
na disposição para imitar a Cristo, bem como para ser guiado pelo Espírito de Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 8 e versículo 14, abre aspas, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, fecha aspas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículos 5 e 6, o apóstolo novamente fala acerca da necessidade de imitar a Cristo. Está escrito, abre aspas, vendo que o Evangelho veio de nós, a vós, não apenas em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em muita certeza, pois bem sabeis como estivemos entre vós, como exemplos por amor de vós, e vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Fecha aspas. Em Efésios, capítulo 4 e versículos 11 ao 24, o apóstolo escreve, abre aspas, e ele deu alguns para serem apóstolos, e alguns profetas, e alguns evangelistas, e alguns pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à condição de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes e levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia, segundo as artimanhas do erro, mas falando a verdade em amor, podemos crescer em todas as coisas naquele que é a cabeça, sim, Cristo, de quem todo o corpo, bem moldado e unido por meio daquilo que cada junta supre, de acordo com o trabalho, na devida medida de cada parte, causa o crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e testifico no Senhor, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, por causa do endurecimento de seus corações, os quais, tendo perdido o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem com avidez toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é verdade que o ouvistes e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que abandoneis, quanto ao vosso modo de vida anterior, o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e que sejais renovados no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que após Deus foi criado
em retidão e santidade de verdade. Fecha aspas. Todo cristão que colabora para a obra do ministério é um membro do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos colabora para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo escreve que não devemos andar como os gentios, que são ignorantes, separados de Deus e impuros, porque o que aprendemos de Cristo é o abandono do velho homem, a renovação do espírito e da mente, e que devemos nos revestir do novo homem, que foi criado pelo bom Deus. A transformação do velho homem para o novo homem também consiste na santificação do cristão, que se dá através da acolhida do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículos 7 e 8, o apóstolo escreve, abre aspas, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza um ser humano, mas Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Fecha aspas. Em Romanos, capítulo 12, e versículos 1 e 2, o apóstolo escreve, abre aspas, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha aspas. O cristão presta o serviço espiritual a Deus através de seu corpo, que é o canal de bênção do Espírito Santo. O sacrifício a Deus é a disposição cristã para se entregar às coisas de Deus e realizar a sua obra. Para isso, é necessário que o cristão renove a sua mente e descubra qual é a vontade de Deus, isto é, quais são os seus planos. Entre outras coisas, o cristão precisa adquirir o que o apóstolo chama de a mente de Cristo. Através da mente de Cristo, o cristão adquire o discernimento espiritual, que no contexto gnóstico é o conhecimento acerca do bem e do mal. A vontade de Deus só pode ser conhecida por aqueles que possuem o discernimento espiritual, porque é neles que habita o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículos 15 e 16, o apóstolo escreve, abre aspas, mas o que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Fecha aspas. O ter a mente de Cristo é mais uma das qualidades do novo homem. O novo homem foi criado à imagem
e semelhança de Cristo, enquanto que o velho homem foi criado à imagem e semelhança de Jeová, como está escrito em Gênesis, capítulo 1 e versículo 26. O Espírito de Cristo é o vinho novo, o qual só pode ser derramado em odres novos, porque se for derramado em odres velhos, estes estouram e o vinho se perde. Veja Lucas, capítulo 5, e versículos 37 e 38. O velho homem é o homem do pó da terra, e o novo homem é o homem celestial. Em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos 45 ao 49, o apóstolo escreve, abre aspas, e assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão foi feito um espírito vivificante. No entanto, não foi primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem é do céu. Como o homem do pó, tais também são os do pó. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem do pó, também traremos a imagem do homem celestial. Fecha aspas. O primeiro homem, Adão, é criatura de Jeová e deve obediência à lei e aos profetas. O último Adão é Cristo, que é chamado pelo apóstolo de Espírito vivificante, pois é ele que dá vida aos mortos. Adão é o homem do pó, e todos que vivem segundo a natureza adâmica são semelhantes a ele, são iracundos, severos e sanguinolentos. Cristo é o homem celestial, porque veio do mais alto céu, como está escrito no primeiro versículo do Evangelho do Senhor, e em Efésios, capítulo 4, versículos 8 ao 10. Os celestiais vivem segundo a natureza de Cristo, pois são imitadores de Cristo, são guiados pelo Espírito Santo, possuem a mente renovada, são revestidos do novo homem e possuem a mente de Cristo. O apóstolo encerra escrevendo, abre aspas, assim como trouxemos a imagem do homem do pó, também traremos a imagem do homem celestial. Fecha aspas. Isso significa que seremos renovados em nosso corpo, mente e espírito, porque somos participantes da promessa e da nova aliança que foi feita pelo pão e vinho, que são representações do corpo e do sangue de Cristo, respectivamente. É por isso que Jesus disse em Lucas, capítulo 16 e versículo 16, abre aspas, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus como boas novas, e todo homem se esforça por entrar nele. Fecha aspas. João Batista foi o último profeta da lei. Com a vinda de Cristo, o reino de Deus foi anunciado.
As boas novas são o Evangelho da graça. E todo homem se esforça por entrar no reino de Deus, porque busca a sua própria santificação e renovação. Por que então o surgimento do novo homem, que é segundo a imagem de Cristo, é um assunto tão pouco falado ou, por vezes, distorcido no meio cristão? Justamente devido aos judaizantes, que pretendem fundir a antiga aliança com a nova, ou, por assim dizer, colocar vinho novo em odres velhos. Eles são mais antigos do que podemos imaginar, e digo que já tentavam corromper o cristianismo quando Cristo Jesus ainda estava na terra. Veja Lucas, capítulo 9, e versículos 28 ao 36. Cristo os admoestou, o apóstolo Paulo escancarou a hipocrisia deles. Veja a versão marcionita de Gálatas, capítulo 2, e versículos 9 ao 20. E Marcião preservou a fé cristã dos elementos judaizantes. Creio que nós, cristãos do século XXI, temos o dever de resgatar a fé cristã original, pura e imaculada. Vimos, portanto, que a vinda do Filho de Deus, seguida da pregação do Evangelho e da acolhida do Espírito Santo, deram origem ao novo homem, conforme a imagem de Cristo Jesus, que é o homem celestial. O cristão autêntico é, portanto, o novo homem formado à imagem e semelhança de Cristo Jesus, que por sua vez é a imagem do Deus invisível. Para encerrar, ouçamos o conselho do Senhor Jesus Cristo em Lucas, capítulo 13, e versículo 24. Abre aspas. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não serão capazes. Fecha aspas. Este foi mais um estudo do canal Cristão Marcionita. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!